Bom pessoal, tô de volta, Canal Brasil Notícias, sou Gleison Fagundes. Hoje é 14 de julho de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Lembrando que Gilmar Mendes fez duras críticas ao Exército e aos ministros militares e ao ministro da Saúde especificamente. E foi duramente criticado nas redes sociais, enfim, em vários meios de comunicações, né? Eis que ele resolveu emitir uma nota. Nessa nota ele esclarece o seu ponto de vista, né? Recua, como se estivesse pedindo desculpas, mas mantém a sua crítica. A famosa nota tapa buraco, engana bobo, né? Vamos à matéria? Antes de mais nada, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária. Se você curte, se você gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Vamos lá, gente, ó. Em nota, Gilmar recua, diz que respeita as Forças Armadas, mas mantém críticas. Ora, para quem recuou e respeita as Forças Armadas, manter as críticas é a mesma coisa de dizer, olha, desculpa aí, mas, cara, eu continuo achando a mesma coisa. Não mudou nada. Aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Nesta terça-feira, 14, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, divulgou nota explicativa após ter sido duramente criticado pelas Forças Armadas e pelo Ministério da Defesa, devido suas afirmações feitas no último sábado, 11, durante a realização de uma live. O engraçado é que é o seguinte, eles atacam, eles criticam, eles ofendem. Aí depois basta uma notinha nas redes sociais, né? E de desculpas ou um fingimento de desculpas e tá tudo resolvido. Agora, alguém critica o STF, aí não, aí é cadeia, aí é PF invadindo casa, né? Você vê como dois pesos, duas medidas? Bom, Gilmar disse que não atingiu a honra das Forças Armadas, porém reiterou sua crítica ao recrutamento de militares para a formulação e execução de uma política de saúde que não tem se mostrado eficaz no combate à pandemia de coronavírus. Ora, como é que ele queria que houvesse uma política eficaz de combate ao coronavírus se ele, junto com a trupe dele do STF, tirou do presidente da República e colocou nas mãos dos governadores a autonomia para essas decisões? Você vê que interessante, gente. Ele quer culpar o Exército, né, os ministros que são generais, que ocupam cargos, né, como o Ministério da Saúde e outros, né, quer colocar neles a culpa do fracasso que eles autorizaram quando deram aval aos governadores. Não tem militares na gestão dos governadores. Eu não entendo por que eles culpam os militares, né? Ele culpa os militares quando, na verdade, as ações foram tomadas por governadores e seus secretários. Eu fiquei confuso. O ministro havia dito que o Exército Brasileiro está se associando a esse genocídio, referindo-se às mortes por coronavírus no Brasil. Esse absurdo Gilmar não se atreve a repetir, mas manteve as críticas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos lá. Vamos à íntegra da nota de Gilmar Mendes. Ao tempo em que reafirmo o respeito às Forças Armadas brasileiras, conclamo que se faça uma interpretação cautelosa do momento atual. Vivemos um momento de inflexão na nossa história republicana em que, além do espírito de solidariedade, devemos nos cercar de um juízo crítico sobre o papel atribuído às instituições de Estado no enfrentamento da maior crise sanitária e social do nosso tempo. Em manifestação recente, destaquei que as Forças Armadas estão, ainda que involuntariamente, sendo chamadas a cumprir missão aversa a seu importante papel enquanto instituição permanente de Estado. É bom lembrar, gente, e é aqui onde o Gilmar comete uma pequena falha, não sei se propositalmente, por falta de conhecimento ou por falta de capacidade mesmo, todos os generais que assumem um posicionamento no governo como ministro, ele tem que ele se ausenta do cargo militar, tá?
Ele não está ativamente no exército e não está ativamente ao mesmo tempo no governo. Então é bom explicar esse ponto, porque ele coloca aqui como se o general Pazuello estivesse ativo nas duas funções. Não é. Para assumir o ministério, ele tem que entregar... eu não sei qual é a palavra que usa, agora me fugiu, mas eu vou usar essa palavra, né? Ele tem que, vamos dizer assim, se afastar do serviço militar, por assim dizer, tá? Então, ele coloca aqui como se o cara estivesse nas duas, como se o exército estivesse exercendo a função. E não é o exército, é o general afastado, só que agora ele é ministro, né, da saúde. Então, ele não está lá como general, ele está como ministro, né? Nenhum analista atento da situação atual do Brasil teria como deixar de se preocupar com o rumo das nossas políticas públicas de saúde. Estamos vivendo uma crise aguda no número de mortes pela Covid-19, que já somam mais de 72 mil. Mais de 72 mil. Vamos lá. Em um contexto como esse, a substituição de técnicos por militares nos postos-chave do Ministério da Saúde deixa de ser um apelo à excepcionalidade e extrapola a missão institucional das Forças Armadas. Bom, eu acho que pior do que isso é tirar o poder do presidente da República e colocar nas mãos dos governadores. Foram eles que fraudaram o sistema. Pessoas morreram porque, ao invés de eles comprarem equipamentos decentes e por um preço baixo, né, e assim poderem comprar muito mais equipamentos, eles resolveram superfaturar produtos. No lugar de comprar 10, compraram um pelo valor de 10, né? Isso fez com que pessoas não tivessem acesso, né, ao equipamento e morressem. A questão do isolamento horizontal precoce e as indicações que foram feitas daí pelos governadores e secretários de saúde, que o cara tem que esperar 3 dias quando tiver o sintoma, no terceiro dia, se ainda estivesse vivo, aí procurasse o hospital, né? Então foram as ações dos governadores respaldadas pelos ministros do STF e não as ações dos militares que ocupam cargos hoje no Ministério da Saúde ou outros cargos, que fizeram com que a mortalidade subisse tanto. Talvez se o senhor Gilmar Mendes colocasse a mão na consciência, né, e os ministros, e devolvessem ao presidente da República o que lhe é direito, né, a autonomia em resolver esse problema, talvez a gente não tivesse tantos mortos. Bom, reforço mais uma vez que não atingi a honra do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Aliás, as duas últimas nem sequer foram por mim mencionadas. Apenas refuta a decisão de se recrutarem militares para a formulação e execução de uma política de saúde que não tem se mostrado eficaz para evitar a morte de milhares de brasileiros. Bastava o senhor ter deixado o presidente da República cuidar do serviço dele como era de competência. Aí eu acho que a coisa seria outra, de uma forma muito mais tranquila, muito mais saudável. Mas se alguém é o culpado aqui, são os ministros do STF, não o presidente da República, né? E aí finaliza a matéria aqui, gente, né? Você vê como é engraçado, né? É triste você ver o ministro, o ministro do STF jogar a culpa da pandemia, da mortalidade causada por governadores, que na verdade não é Me diga, o que foi que o presidente da República pôde fazer? O presidente da República só pode fazer 3 coisas. Uma, atender a ordem do STF de não poder decidir nada em relação a restrições ou a forma que se conduzia a pandemia. Segundo, liberar dinheiro que foram usados para corrupção pelos governadores, e todo mundo sabe, 8 milhões de reais foram pegos essa semana passada lá no Rio de Janeiro, né? 2 carros fortes, dinheiro da saúde, num valor total de 32 milhões, se não me falha a memória, né? A outra coisa que o governo federal pôde fazer é construir os hospitais de campanha que foram aí usados, que por incrível que pareça, foram os que mais beneficiaram o povo brasileiro. Não foram os hospitais de campanha dos governadores, foram os hospitais de campanha do governo federal,
que ficaram prontos em tempo hábeis, com equipamentos correspondentes ao Covid-19 e custo baixo, sem superfaturar e sem manufaturar nada, diferentemente dos governos do estado, que em boa parte, prestem atenção, superfaturaram os equipamentos, nunca receberam equipamentos, ou o que receberam foram equipamentos ou defeituosos ou equipamentos que não serviam para o uso do Covid-19. Por exemplo, no Rio de Janeiro, nessa operação de 8 milhões de reais que foram presos, apreendidos, na verdade, e dos 32 milhões que foram bloqueados lá do secretário, foram comprados 1.000 respiradores. Olha, me diga se isso aqui é culpa do presidente. Foram comprados 1.000 respiradores. Só receberam 30 respiradores ou foi 35 respiradores. Detalhezinho. Ó, de 1.000, só foram 35 entregues ou foram 30 entregues. Eles, por incrível que pareça, não eram compatíveis para o uso do Covid-19. Opa! Vem cá, gente. Foi o presidente Bolsonaro quem autorizou essa compra? Foi o presidente Bolsonaro quem fez essa compra? Foi o presidente Bolsonaro quem adquiriu esse respirador? Não. Foi quem? Governo Witzel. Governo Witzel, o responsável por esse tipo de ação. Fica a grande pergunta. Por que Gilmar Mendes não culpa o governo Witzel? Por que Gilmar Mendes não faz uma nota criticando? 1.000 respiradores serviriam para 1.000 pessoas. 30 foram entregues e não serviram para nenhum porque não eram compatíveis. Mas é o governo Bolsonaro quem praticou atos ilícitos né? Governo do Pará, por exemplo, fraude em milhões de reais. Santa Catarina, Espírito Santo e outros estados afora. Pernambuco, respiradores em Recife que foram usados, testados em porcos, foram colocados para... Gente, pelo amor de Deus, e é o governo Bolsonaro. Governo Dória comprando equipamentos da China que chegavam no Brasil e eram roubados pelos próprios chineses, gente. Pelo amor de Deus, cara. Como é que pode ser o Bolsonaro a culpa disso? Fala pra mim. Hospitais de campanha que custaram 60 milhões de reais e que não ficaram prontos. Leitos em São Paulo que nunca foram usados e já foram desativados. A culpa é do presidente Bolsonaro. Fala sério, né, ô Gilmar Mendes? É chamar o pessoal, o povo de trouxa. É achar que o povo é besta. Cara, a notinha dele aqui, ele fala em genocídio claramente lá. Pesquisa o que é genocídio, gente. Genocídio é o que a China fez, liberando esse vírus no mundo inteiro. Aí o cara... Bom, isso demonstra a incompetência de Gilmar Mendes no cargo, né? Atribuindo ao presidente da República ações que ele deveria colocar a mão na cabeça, já que foi o grupo dele quem permitiu as ações dos governadores. Quem autorizou os governadores a tomarem decisões erradas em momentos errados e resultando aí em fraudes absurdas enquanto pessoas estavam morrendo pelo Covid-19. Você fala nas mortes do Covid-19, senhor Gilmar Mendes? Pois é. Não foi o presidente da República que negou saúde nem socorro a eles, não. Foram vocês, quando vocês autorizaram governos e governadores a poderem meter a mão no dinheiro público e decidir o que fizessem com eles, com esse dinheiro, e criaram esse negócio do isolamento verde horizontal, dando autonomia para eles fazerem negócios sem licitações. E a gente viu no que deu. A responsabilidade principal, primária, é de vocês, ministros do STF. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.